Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana nós vamos estudar sobre o gênero crônica, nós vamos mudar um pouquinho do gênero, né? Esse título aqui, Um Diálogo com o Leitor, foi tirado do livro de vocês, o livro didático do 9º ano, que vocês vão receber, né, conforme for melhorando a pandemia e nós pudermos entregar. Bom, nessa semana nós vamos aprender um pouco sobre o gênero crônica e para iniciar esse assunto, veja as diferenças entre crônica e conto, né? O conto que foi estudado anteriormente. Bom, então o conto, só relembrando, né? Uma narração breve, oral ou escrita, né? No início do gênero conto, ele era oral, as pessoas contavam falando umas para as outras, né? Ia passando de boca em boca. De um sucesso imaginário. O que significa isso? Que é algo imaginário, algo inventado. Tem um número reduzido de personagens que participam de uma só ação em uma temática. Então, como vocês sabem que é um texto curto, então geralmente tem poucas ações, poucos personagens. Não tem muitos personagens, por exemplo, igual uma novela que passa na televisão, né? Sua finalidade é provocar no leitor uma única resposta emocional. Originalmente, o conto é uma das formas mais antigas de literatura popular e transmissão oral. Bom, uma única resposta emocional, lembra o momento de maior tensão, o clímax, né? Então, tem uma resposta emocional que causa na gente, né? Tem a situação inicial, o conflito ou complicação, depois vocês vão ter o clímax, que é esse momento de maior tensão, e depois o desfecho, né? Tem um enredo todo, tem a presença de lugar, tem a presença de tempo definido, tá? Enfim, tem o personagem principal, tem narrador, tá? Uma das formas mais antigas de literatura popular. A crônica é um pouco parecida com o conto. Eles têm algumas diferenças que vão ser chave para vocês definirem o que é crônica e o que é conto. Tem algumas crônicas e alguns contos que se parecem muito, né? Mas vamos lá. Ele é um gênero que mantém características literárias e características jornalísticas ao mesmo tempo. O que significa isso? Né? A crônica, no início, eu vou ler para vocês mais à frente. No início era escrito de um jeito, mas depois de um tempo, ela começou a ficar muito comum nos jornais. Os jornais impressos, né? Na época não tinha jornal eletrônico na internet, no computador. Então, era muito comum as crônicas serem escritas nos jornais. Não temos notícias nos jornais, né? Temos o gênero notícia no jornal, texto jornalístico, né, pessoal? O texto, assim, um texto mais rápido, um texto de coisas que acontecem no nosso dia a dia, notícias que acontecem na cidade, vão no jornal, enfim, tá? Então, a crônica tinha essa característica jornalística. E ela também tinha características literárias, então ela é uma mistura dos dois, tá? Ela explora qualquer assunto, principalmente os temas do cotidiano. Aí é interessante, né? A crônica é um texto que trata de coisas do cotidiano, assuntos do cotidiano. O que é assuntos do cotidiano? Assuntos do dia a dia. Por exemplo, a pandemia. A gente está cansado desse assunto, mas sim, é um assunto do nosso dia a dia, a pandemia, né? Então, pode ter uma crônica que trata sobre a pandemia? Sim, pode ter a crônica que trata da pandemia. A crônica que trata sobre a mudança do clima. A crônica que trata sobre as questões da política no país, tá? Então, questões do dia a dia, coisas que estão aparecendo nos jornais, né? Geralmente escritas para serem publicadas em jornais e revistas, que mais tarde podem ou não ser reunidas em livro.
A crônica se caracteriza pelo tom humorístico ou crítico. Bom, elas podem ser escritas nos jornais, é muito comum ter crônica nos jornais, e se for uma crônica de sucesso, uma crônica que o autor acha interessante, ele pode pegar algumas crônicas, né? E alguma editora também pode oferecer de pegar algumas crônicas, reunir essas crônicas e fazer um livro de crônicas, tá? Mas originalmente, muito comum as crônicas serem escritas em jornais. Ela tem um tom humorístico, né? Algumas vezes tem humor na crônica e muitas vezes também ela é crítica. Ela critica, ela comenta, ela traz uma reflexão sobre o determinado tema, né? Faz uma crítica. Enfim. Bom, vamos aprender mais sobre a crônica, né? Em sua origem, no século XV, né, que olha como que é antigo, entre 1401 e 1500, o gênero crônica era um relato de fatos verídicos, fatos de verdade, apresentados em ordem cronológica, daí vem o nome crônica, né? Ordem cronológica, em ordem correta, de acordo com o tempo, tá? Lembra do tempo cronológico, tempo psicológico. Então, tempo cronológico. Estavam ligados aos feitos dos reis e da corte. Então, antigamente, as crônicas contavam, relatavam sobre os feitos dos reis e da corte, né? Contavam essas histórias aí. O formato mais próximo do que conhecemos hoje como crônica, ou seja, um gênero ligado ao jornalismo, surgiu no século XIX, entre 1801 e 1900. Tá? Olha como que demorou, né? Hoje em dia ela é mais um gênero ligado ao jornalismo, tá? Apesar de ser ligado ao jornalismo, ele é um gênero literário, tá? Ele aparece no jornal, mas ele é um literário, hoje em dia é considerado um gênero da literatura, assim como os contos, as novelas, os romances, tá? Inicialmente, a crônica publicada em jornal se assemelhava a um artigo sobre questões políticas, sociais, artísticas e literárias. Então, era como se fosse um artigo. Com o tempo, o caráter argumentativo foi diminuindo e a crônica passou a simular um diálogo com o leitor e a tratar de forma amena, né, de forma leve, de temáticas cotidianas. Então, o que acontece? No começo, era muito como uma forma de convencer o leitor, era mais argumentativo. Sobre questões políticas, sociais, e assim vai. Com o tempo foi perdendo um pouco isso e foi tratando os temas de forma mais amena, né? Era um diálogo com o leitor, era uma coisa de forma leve. Então, tem crítica? Sim, mas de forma leve. Por isso que tem humor também, né? Usa do humor para deixar mais leve. É um texto leve, curto, leve, né? Por mais que tenha crítica, é um texto mais ameno. Aos poucos, a crônica ganhou leveza e, na medida que esse gênero assumiu o propósito de divertir, o humor foi se tornando mais constante nesses textos. Certo? Bom, se no século XIX as crônicas começaram a ser produzidas para jornais e revistas, no século XX a efemeridade, né? O que é efemeridade? Algo que é efêmero, que tem curta duração, que é uma coisa rápida. A crônica é uma coisa efêmera, rápida. É um texto curto que aparece no jornal, mas logo as pessoas até esquecem. Essa efemeridade passou a ter um status literário. Já não é mais tão jornalístico, é mais literário. Em virtude da sua qualidade, então foram surgindo autores muito bons, crônicas muito boas, com críticas muito legais. Então, após serem publicadas em jornais, as crônicas passaram a ser reunidas e publicadas em livros.
tá? Então, explicando tudo aquilo que eu disse sobre a crônica, olha a história da crônica, né? A produção da crônica está condicionada à regularidade linguística do jornal, né? Então, o jornal é um texto, os textos dos jornais geralmente são textos mais objetivos, textos com a linguagem muito correta, né? Mas apesar de circular na esfera jornalística, apesar de estar dentro dos jornais, por exemplo, o registro informal da crônica e a valorização de um texto fluente estão entre os fatores que concorrem para atrair o leitor, com a temática com que o público se identifica. Sobre as características aqui, um resumo, né? Escrita em textos curtos, de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples, narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, às vezes nenhum personagem, somente o diálogo do autor com o leitor, caráter crítico sobre comportamentos e situações, o uso de humor crítico, irônico e sarcástico, muitas vezes, né? Então, mistura às vezes a crítica com o humor, e isso acaba gerando ironia, sarcasmo, né? Segue um tempo cronológico determinado, nada de tempo psicológico, né? Lembra do conto psicológico? Nesse caso, a crônica se diferencia muito do conto, tá? Bom, pessoal, vamos às atividades. Você lerá a seguir uma crônica escrita por Arthur Azevedo. Ele é um escritor maranhense, é irmão do famosíssimo escritor Aloysio Azevedo. Vocês ainda podem até não conhecer, mas é um escritor muito importante. Ele viveu entre 1855 e 1908. Então, esse texto é um texto antigo, muito antigo, tá? Mas trata de um assunto até que atual. Aos 18 anos, Arthur mudou-se do Maranhão para o Rio de Janeiro, onde conheceu escritores como Machado de Assis e Olavo Bilac, e juntos fundaram diversos jornais. Eles fundaram jornais, então perceba que a crônica para ele vai fazer sentido, porque ele fundava jornais, então ele escrevia crônicas em jornais. Ele também foi um dos maiores colaboradores para a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Um lugar muito importante para a cultura do nosso país. Ao longo da carreira, ele escreveu muitas peças de teatro, por conta da importância do teatro para ele, contos e crônicas em jornais. Bom, então você vai ler esse texto e responder as perguntas no caderno. A crônica a seguir foi escrita há mais de um século. Olha aqui a data da crônica, 1907. Foi escrita para o jornal carioca O País, né? Então, um jornal lá do Rio de Janeiro. Qual será a opinião de Arthur Azevedo, que viveu no século XX, sobre a ortografia da língua portuguesa? Né? Caso vocês não lembrem, a ortografia são as regras que dizem pra gente com as quais letras devemos escrever as palavras. Por exemplo, o que determina que a palavra casa é escrita com S e não com Z? O que determina isso é a ortografia, são as regras de ortografia, tá? Então, ele tem uma impressão aí, uma opinião e um texto falando sobre essa ortografia da língua portuguesa, tá? Foi escrito dia 3 de agosto de 1907 nesse jornal. Vamos lá. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei porque não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Então, assim, né, ele recebeu uma carta que perguntaram sobre o que ele acha da questão da ortografia, né? Ele não quer, ele prefere responder sobre o eclipse do Sol ou do general fulano para presidente dos Estados Unidos. Ninguém perguntou isso, perguntaram sobre a ortografia. Tenho medo que me pelo, né? Tenho muito medo das questões gramaticais. E é por isso que eu passo de largo, né? Passa longe,
quando brigam dois gramáticos, né? Duas pessoas que estudam a gramática. Se brigam três, não sai de casa, né? Ele tá usando humor aí, né, gente? Aqui há tempos, o Dr. Fausto Maldonado publicou em Carangola uma interessante brochura intitulada Ortografia Portuguesa e mandou-me um exemplar, acompanhado de uma carta dizendo-me que o prefácio da segunda edição responderia à minha crítica. Então, ele recebeu uma carta desse Dr. Fausto Maldonado, junto com um pequeno livrinho de ortografia, mandou-me um exemplar acompanhado de uma carta dizendo que no prefácio da segunda edição responderia a minha crítica. Então, foi encomendado para ele uma crítica sobre a ortografia da língua portuguesa. Tanto bastou, e ele não queria falar desse assunto, tanto bastou que eu não escrevesse nada sobre o livrinho, que aliás me proporcionou algumas horas de prazer intelectual. Leu, achou interessante, proporcionou algumas horas de prazer intelectual só. Nada. Com gramáticos não quero eu brigas. Ele não quer brigas com os gramáticos. Não quis fazer a crítica para talvez não ter alguém que estivesse em desagrado, não queria desagradar ninguém com as críticas. Nunca me hei de esquecer da célebre questão faz-fazem, que há uns 30 anos ou mais se agitou no Maranhão, a terra em que os gramáticos mais proliferam, onde que tem mais gramáticos, né? Então, existia uma questão do faz ou fazem, usar verbo faz ou fazem. Lembrou-se alguém de perguntar, né? Alguém perguntou, como se deve dizer fazem hoje 2 anos ou faz hoje 2 anos, né? Então, essa dúvida existia lá no Maranhão, na terra que ele nasceu, né? Apareceram 20 respostas contraditórias. Uns opinavam por fazem, outros por faz. Estes afirmavam que se podiam empregar ambas as formas, aqueles opinavam que nenhuma delas era correta. Então, um assunto que gerava dúvida, né? Essa diversidade de opiniões deu lugar a uma discussão que durou longos meses. A princípio, nenhum dos contendores saiu do terreno da urbanidade e da boa educação. Ninguém saiu da boa educação e do terreno da urbanidade. As pessoas se mantiveram com boa educação. Mas não tardaram as invectivas dos doestos e, finalmente, as injúrias. O que significa isso, né? Então, tiveram também injúrias, né? Eles não saíram da educação, mas entraram em desacordo, mostraram os seus desacordos e proferiram injúrias uns contra os outros. Imaginem se tratasse de uma questão como a da reforma ortográfica, né? Então, essa mudança essa questão do faz ou fazem já gerou muita discussão. Imagina uma reforma ortográfica que trata de várias regras, muitas regras mais, né? Bom, entretanto, embora a conveniência de simplificar e uniformizar a ortografia portuguesa, não faço pessoalmente questão de sistema. Então, ele acha que simplificar e uniformizar a ortografia, então tornar mais simples a escrita e tornar de uma maneira mais uniforme, mais igual, para todos os países que falam a língua portuguesa, ele não faz questão de sistema, ele não faz questão de que tenha um sistema correto, um só. Desde que eu entenda o que está grafado e haja boa sintaxe, o resto pouco me importa. Para ele, se ele entender e estiver uma boa sintaxe, o resto pouco importa. Tanto me faz o F como o PH, né? Muitas palavras antigamente eram escritas ao invés de F, eram escritas com PH, tá? A simplificação ortográfica obedece a uma lei fatal da natureza, a lei do menor esforço. Né? Então, quanto mais simples, menor é o esforço, uma lei da natureza, segundo ele, que tende a simplificar todas as coisas. Tempo virá em que
Quer queiram, quer não queiram, todas as palavras serão representadas pelo menor número possível de letras e sinais, né? Então, aqui a ideia dele tá defendida, né? Ele não quer falar sobre ortografia, ele acha que a lei da natureza é que manda, né? Aqui tem um quadro, né? Inicialmente era uma atividade, mas coloquei aqui para vocês como um resumo, né? Então, vocês vão ler esse quadro, ele vai gerar uma espécie de resumo para vocês. Então, vou ler com vocês, olha. No parágrafo 1, qual foi que parte da crônica? A parte do fato que motivou a crônica. Qual que foi o conteúdo dessa parte? Carta recebida pedindo a opinião do cronista sobre a reforma ortográfica. Parágrafo 2. Reação do autor ao tema. Distância das brigas entre gramáticos. Ele não quer briga. 3. Experiência pessoal do cronista. Né? Recebeu um livro de ortografia. Livro de ortografia recebido pelo autor para uma crítica. 4. Reação do autor ao tema. Distância das brigas, de brigas com gramáticos. Também não recebeu o livro e não queria fazer a crítica, porque não queria briga com gramáticos. Nos parágrafos 6, 7 e 8, o exemplo relativo ao tema, deu um exemplo, questão dos verbos faz ou fazem. Então, toda aquela parte contando sobre aquela questão do verbo faz ou fazem, o que gerou essa questão lá no Maranhão. E o parágrafo 10, os parágrafos 10 e 11, posição do autor sobre o tema. A reforma ortográfica é conveniente, mas não é necessária, na opinião dele. Bom, vocês vão responder aí as questões que estão aqui. Bom, sobre o primeiro parágrafo, responda. Qual é o sentimento expresso pelo cronista acerca do conteúdo da carta? Qual que é o sentimento dele sobre o conteúdo da carta, né? Essa carta que ele recebeu do Dr. Fausto. Como é possível identificar esse sentimento? Né? Você vai identificar esse sentimento e dizer como que identificou. Releia o terceiro parágrafo e depois responda as questões. Em geral, com que intenção o autor ou uma editora envia um livro recém-publicado para um cronista? Né? Enviaram um livro para ele para quê? Né? Qual que é a intenção? Por que o cronista teve receio de escrever a crítica à obra recebida? No trecho, lembrou-se alguém de perguntar como se deve dizer fazem hoje 2 anos ou faz hoje 2 anos. Então, observamos aqui que não se pode atribuir ao autor a ação de questionar assuntos de ortografia e gramática. Não foi ele que lembrou de perguntar. Lembrou-se alguém de perguntar. Não foi ele, foi alguém. Né? Lembrou-se alguém de perguntar. Não podemos atribuir a ação de lembrar a ele. Né? De acordo com o texto, o cronista acha o debate desse assunto necessário? Né? Então, se ele não lembrou de perguntar essa questão, se não foi dele esse questionamento aqui, né? Se ele não queria saber disso, ele acha necessário debater sobre ortografia? Explique. A crônica de Arthur Azevedo faz referência ao público leitor. Então, ele fala sobre o público leitor. Tá? Ele fala com o leitor. Cite trechos que marcam o uso da primeira pessoa do discurso na crônica. Tá? Então, trechos que ele fala eu, recebi, tive, palavras em primeira pessoa. A referência ao leitor no texto fica evidente na forma verbal em segunda pessoa. Transcreva. Então, tem um momento que ele fala diretamente com o leitor. Tá? Então, ele como se ele estivesse falando com a gente que está lendo o texto. Né? Segunda pessoa, só lembrando vocês, vós ou vocês, né? Na forma mais informal. Peço que transcreva aqui. Sobre os conceitos de subjetividade e objetividade, assinale a opção que está mais de acordo com a crônica. Então, a crônica é mais subjetiva, ele é mais individual, particular, relativa ao próprio indivíduo, qualidade de que expressa pontos de vista da própria pessoa e sentimentos e preferências.
Ou essa crônica está mais como objetividade? Qualidade do que é justo, que não toma partidos, característica da pessoa direta. Tá? Você vai assinalar. O uso de pontos de exclamação ao longo da crônica deu ao texto um efeito de subjetividade ou objetividade? Explique, né? Os pontos de exclamação tem mais a ver com a subjetividade ou objetividade? Lembra que os pontos de exclamação, eles indicam a emoção, né? Indicam emoção. Então, a emoção é mais para a subjetividade ou mais para a objetividade, tá? Observe a expressão e seu significado. Então, essa expressão aqui significa: tenho medo que me pelo. Pelar-se de medo, né, é uma gíria. Ter muito medo, ter medo a ponto de arrancar os pelos do corpo, né? Se pelar, né? Arrancou os cabelos de tanto medo. Pensando nas marcas que caracterizam o registro formal e informal, a passagem acima se aproxima de qual dos dois extremos? Então, é mais informal ou mais formal? De modo geral, o registro de linguagem presente na crônica de Arthur Azevedo se aproxima da formalidade ou da informalidade? Certo? Explique o fato da crônica apresentar uma data logo na primeira linha do texto. O que isso tem a ver, a data, né? Tem a ver com esse texto ser escrito em um certo tipo de suporte? Onde que foi escrita essa crônica? Tem a ver com isso, né? A data. E aqui tem uma questão sobre a escrita, né? Veja as diversas inversões na colocação dos sujeitos utilizados na crônica. Então, ele realizou uma coisa chamada inversão, inverteu os lugares. Lembrando que, na língua portuguesa, é mais comum que o sujeito venha escrito antes do verbo. Então, o que é mais comum? O sujeito e depois o verbo. Ele fez uma inversão, ele escreveu primeiro o verbo e depois o sujeito. Ó, quando brigam dois gramáticos, então quem brigam? Dois gramáticos. Ele escreveu o verbo antes do sujeito. Ele fez uma inversão. Se brigam, três não saem de casa. Brigam, quem brigam? Três gramáticos, né? Então, também fez uma inversão. As inversões sintáticas comprometeram a fluência do texto? Justifique. Interferiu na fluência do texto? Ficou estranho ou não? Ou gerou mais fluência? Quando brigam dois gramáticos, se brigam três, não saem de casa. Interferiu? O texto ficou muito estranho? Ficou parando no texto ou ficou mais fluido? Ficou mais fluente? Né? Bom, atividades aqui são do livro de vocês. Algumas não estão aqui, mas fui fazendo um recorte. Espero que vocês façam com bastante capricho e procurem a nós quando tiverem dúvidas, tá bom?